Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Henrique da Rosa, professor de Direito Difusos e Coletivos do SERS, e a nossa ideia hoje aqui é fazer um bate-papo, fazer um brainstorm sobre a recente lei de abuso de autoridade e os seus reflexos no processo coletivo. Isso aqui não tem a ideia de ser uma aula, não é para nenhum curso específico, mas é para começar a antenar os candidatos às provas de concurso, pessoal da comunidade jurídica, os operadores do direito, que essa lei de abuso de autoridade ela tem um alcance maior, na verdade, do que simplesmente trabalhar aquilo que vem sendo dito na empresa ou que o próprio texto objetivo da lei quer dizer. Então, a lei de abuso de autoridade ela serve não apenas para situações criminais, mas ela também tem reflexos nas questões relativas ao processo coletivo e, em especial, as atividades extrajudiciais dentro do processo coletivo e, mais especialmente ainda, aquelas que são levadas a efeito pelo Ministério Público. Então, a lei de abuso de autoridade tem um alcance bastante amplo, não é um diploma que está em vigor ainda, a sua constitucionalidade está sendo discutida perante o Supremo Tribunal Federal e é possível que algumas mudanças ainda venham a ocorrer. Você sabe, você acompanha, você imagina, né, que é um tema polêmico e por essa razão esse abuso de autoridade, essa lei de abuso de autoridade, a 13.869, despertou sentimentos antagônicos na comunidade jurídica. Tem parte da comunidade jurídica que gosta, acha que a lei está adequada, parte que acha que ela é excessiva, que ela pode inibir a legítima atuação estatal no combate à macrocriminalidade. Mas, enfim, dentro de tudo isso, a lei está aí, daqui a pouco ela vai entrar em vigor, com ou sem, eventualmente, todos esses artigos, vai depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, com o passar do tempo, a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência vão se encarregar de colocar os devidos limites na Lei 13.869 de 2019. Mas, para isso, então, nós vamos ver alguns aspectos que são relevantes sobre abuso de autoridade e processo coletivo. Bom, a gente já sabe, está lá no artigo 1º, que essa lei define crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E o parágrafo 1º, então, ele dá a ideia de como é que você vai medir a questão do abuso de autoridade, qual vai ser o feeling sobre essas condutas, né, caracterizadoras do abuso ou do excesso. Então, constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E mais do que isso, o parágrafo 2º ele já diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E essa previsão é muito salutar porque ela pode colidir eventualmente com a independência funcional que as instituições públicas possuem para poder desempenhar as suas funções. Por exemplo, você não consegue imaginar, eu também não, um juiz sem independência para decidir, para interpretar o direito e colocar, então, na situação de fato. Opa, isso é abuso de autoridade. Pera lá, você não pode criminalizar a própria função estatal. Há necessidade, né? Há do verbo haver a necessidade da presença desse elemento subjetivo aqui inserido no parágrafo 1º do artigo 1º da lei e também a questão do parágrafo 2º que, havendo dúvida na divergência da interpretação da lei, isso por si só não é considerado abuso de autoridade. Dentro desse tema das prerrogativas, então, dos profissionais jurídicos, da interpretação da lei, da própria função finalística, eu destaco aqui a Lei 8.625 de 93, que trata do artigo 41, né? Prerrogativas do membro do Ministério Público no exercício da função. Por exemplo, essa é uma prerrogativa que pode colidir diretamente ali com o parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, né? E pode colidir diretamente por quê? Porque ela trata da manifestação, então, do membro do Ministério Público no exercício da função. Olha só, constituem prerrogativas do membro do MP no exercício da sua função, além de outras previstas na lei orgânica, gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos,
nos limites da sua independência funcional, né? Os limites da independência funcional do promotor de justiça, do procurador da República, do membro do Ministério Público em especial, é a Constituição e a legislação. São os limites. Então, se você não infringir nenhuma regra disposta, né, na Constituição ou nas leis, né, e é claro, sem a presença daquele elemento subjetivo específico previsto no parágrafo 1º, você não vai estar cometendo abuso de autoridade, mesmo porque a sua prerrogativa aí de inviolabilidade ela vai estar valendo, ok? Bom, dentro desse tema, para se levar a efeito a defesa dos interesses difusos e coletivos, e a gente está voltando aqui o nosso bate-papo para o processo coletivo, deixa eu habilitar aqui essa caneta. Na maioria das vezes é necessário instaurar um procedimento administrativo investigatório. E você que acompanha aqui o SERS, você sabe, né, acompanha carreiras jurídicas, acompanha os concursos, você acompanha a atividade das instituições, você sabe muito bem que as instituições dispõem de procedimentos administrativos para poder levar a efeito as suas funções institucionais. E aqui eu me refiro mais fortemente ao Ministério Público, até porque é função institucional do MP instaurar um inquérito civil, né, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos. Então, é por meio de procedimentos administrativos como o inquérito civil que você vai levar a efeito, então, a defesa dos direitos difusos e coletivos. Isso decorre em especial no campo da improbidade administrativa, meio ambiente, consumidor, entre outros. Por quê? Porque são campos dos direitos difusos e coletivos que mais chamam a atenção da sociedade em geral. Muito da atividade econômica, seja ela lícita ou ilícita, tá? Porque a atividade econômica também ela pode se constituir de elementos ilícitos disfarçados. Nós temos possibilidade de lavagem de capitais, por exemplo, mas isso decorre então na improbidade administrativa, meio ambiente, consumidor e entre outros correlatos, porque muita atividade econômica passa por isso, né? Vou dar um exemplo. Construção civil. Construção civil tem ligação direta com o meio ambiente. A atuação das instituições de defesa do meio ambiente na construção civil muitas vezes é uma atuação contundente e que pode ser até indigesta para a parte contrária, gerando uma reação, claro, uma reação que eu diria, entre aspas, é natural dentro do contexto jurídico, mas que dependendo do caso pode até se tornar pessoal, mormente agora com essa lei de abuso de autoridade, ok? Dentro do microsistema de tutela coletiva, uma das instituições com maior poder de iniciativa é o Ministério Público, que é dotada de prerrogativas, né? Dentre as quais essa aqui que eu já mencionei, e outras prerrogativas dentro do exercício das suas funções. A lei de abuso de autoridade ela pode atingir algumas figuras administrativas, como as investigações levadas a efeito por membros do Ministério Público. Então, daqui a pouco eu vou citar para vocês alguns crimes previstos nessa lei de abuso de autoridade que pode, por exemplo, ter incidência nos procedimentos administrativos conduzidos por membros do Ministério Público que servem para tutelar direitos difusos e coletivos. Essa lei de abuso de autoridade, claro, como eu disse, o tempo, a doutrina e a jurisprudência vão se encarregar de colocar limites. Mas isso, claro, nesse primeiro momento vai exigir uma maior atenção das instituições, né? Uma observação um pouco mais rigorosa dos regulamentos e protocolos administrativos em relação à condução dos procedimentos. Também dos poderes instrutórios, né? Por exemplo, condução coercitiva. Não estou falando da condução coercitiva penal, estou falando daquela que o MP pode fazer nos autos do inquérito civil, por exemplo. Então, os poderes instrutórios que são levados a efeito para a tutela de interesses difusos e coletivos podem despertar essa discussão. Eu repito, né, e friso, considero muito importante isso, que não há possibilidade de criminalizar uma função institucional. E se você só vai poder punir disciplinarmente ou mesmo criminalmente quando houver a inequívoca presença ali dos elementos subjetivos necessários para tanto. Então, mesmo quando uma conduta na condução de um inquérito civil, por exemplo, ela é realizada em desacordo com as normas, né? Vamos dizer, errar todo mundo erra, se equivocar todo mundo se equivoca, todos somos seres humanos, e quando uma conduta é realizada em desacordo com os regulamentos e protocolos, para a caracterização do crime de abuso de autoridade, exige-se então a relativa intensidade do dolo, ok? Bom, olha só alguns pontos que eu separei para a gente conversar e observar, começar a observar sobre isso. LAA, na verdade, né? Lei de abuso de autoridade. Artigo 10. Decretar condução coercitiva
de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação para comparecimento ao juízo. Observem que a lei fala em decretar e comparecimento em juízo. Contudo, a Lei 8.625, que é a lei do Ministério Público, né, a lei orgânica que trata de normas gerais do Ministério Público, dentre os poderes instrutórios do inquérito civil e de seus procedimentos administrativos, a Lei 8.625 ela prevê expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas em lei. Pessoal, aí vai ficar aquela discussão, né? Membro do Ministério Público decreta, aqui está escrito requisitar, não decretar, sem a prévia intimação de comparecimento em juízo. Mas não é comparecimento em juízo, é comparecimento perante o Ministério Público. Essa conduta aqui, esse eventual abuso na requisição de condução coercitiva pelo Ministério Público, na condução do seu procedimento administrativo, pode caracterizar abuso de autoridade? O que vocês acham? Bom, pela taxatividade do direito penal, eu diria que não, né? Não é questão de decretação e também não é comparecimento em juízo. Contudo, né, nós já ficamos atentos para essa situação, porque isso aqui dá um indicativo, na verdade, de querer fiscalizar uma força que o Estado tem de constranger legitimamente, né, legal e legitimamente, um cidadão dentro da lei, tá? Então, uma condução coercitiva é um constrangimento dentro da lei, né? Você vai ter uma força coercitiva dentro da lei, né? Contudo, a gente já fica ligado, porque decretar condução coercitiva, há quem possa interpretar, por exemplo, né, conversando com outros colegas, inclusive de outras áreas, eles bateram o olho nesse artigo aqui do que eu falei da Lei 8.625. Não, isso aqui também se aplica ao Ministério Público também, porque o Ministério Público requisitar, na verdade, pode ser entendido como decretar. Eu trouxe aqui, fui até no dicionário pesquisar e eles têm realmente um sentido parecido, né? Decretar é dar ordens, determinar, mandar, ordenar, requisitar. Tem um sentido de exigir, de demandar, né? Tem um sentido semelhante. Então, atenção para as conduções coercitivas dentro dos procedimentos administrativos aqui, para não ter nenhum problema na defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos. Bom, artigo 23, eu trouxe também o artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade, que ele tem a seguinte redação. Acompanhe comigo. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção de 4 anos, parágrafo único, incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, diligência ou do processo. Inovar é introduzir uma novidade. Artificiosamente tem o sentido de ser dissimulado. Artimanha, um truque. Investigação ou processo pode ser de natureza civil, aqui a lei não fala. Investigação ou processo. A investigação, no caso, pode ser levada a efeito pelo meio do Ministério Público, no caso do inquérito civil, vamos supor, para investigar alguma causa relativa ao meio ambiente ou relativa à improbidade administrativa, né? Pode ocorrer também no processo em que o MP é a parte, em que atua como fiscal, assim como investigações. E aqui, eu cito a resolução 23 do Conselho Nacional do MP, artigo 6º, parágrafo 2º, que é o regulamento administrativo em relação aqui ao inquérito civil, que para o esclarecimento do fato objeto da investigação deverão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem crescente. Todas as diligências serão documentadas mediante termo ou ato circunstanciado. Aí você vai perguntar, mas Henrique, o que isso aqui tem a ver com abuso de autoridade e processo coletivo? Tem tudo a ver, porque no começo do nosso bate-papo eu falei que até essa lei aqui se assentar, vai exigir das instituições uma cautela redobrada em relação aos protocolos e regulamentos administrativos, né? Já devem agir com cautela pelo simples exercício
pelo simples exercício da função. Mas agora com uma lei que pode, em tese, criminalizar algumas condutas tidas como triviais na condução desses processos, obedecer os regulamentos administrativos, então torna-se uma tônica maior ainda. Então, para você, por exemplo, dentro de uma condução de um processo administrativo não correr qualquer tipo de questionamento, você vai seguir na risca, à risca o que diz aqui o parágrafo 2º. Deverão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, conjuntada das peças em ordem cronológica, devidamente numeradas em ordem crescente, e todas as diligências serão documentadas mediante termo ou auto circunstanciado. E aí, pessoal, não vai ter erro, porque você vai estar agindo amparado, então, pelo seu próprio regulamento. Ninguém, ainda que quem esteja descontente com a investigação que você está levando ao efeito, não vai poder questioná-lo a título de abuso de autoridade, ou, eventualmente, se for o caso, né, fazer ali a representação e, eventualmente, entrar com ação subsidiária da pública, ok? Outro artigo que eu considero importante, tem reflexo no processo coletivo, na lei de abuso de autoridade, é o artigo 25. O artigo 25, ele diz: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. A expressão manifestamente, ela tem o sentido de ser escancaradamente ilícito, né? Pena de detenção de 1 a 4 anos, incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, nesse ponto aqui no artigo 25, por exemplo, obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização, também esse artigo 25 ele não se refere a que tipo de procedimento, né? Então, a resolução 23 do Conselho Nacional do MP, aquela que trata de inquérito civil, diz que, no artigo 6º, que a instrução do inquérito civil será presidida por membro do MP a quem for conferida essa atribuição nos termos da lei. Então, o membro do MP, ele vai fielmente, como sempre fez, seguir a lei. E o artigo 26 da Lei 8.625 de 93 é o artigo que confere os poderes instrutórios ao membro do Ministério Público. Poder de requisição, de notificação, de condução, de inspeção, etc. São os poderes instrutórios. Agindo dessa forma, ainda que haja divergência de entendimentos, ao membro do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos, na condução de um procedimento administrativo, uma ferramenta extrajudicial do processo coletivo, ao membro do Ministério Público não vai poder ser imputado o crime de abuso de autoridade, mesmo porque haveria também a necessidade de comprovação daquele dolo específico lá inserido no parágrafo 1º do artigo 1º, ok? Bom, na sequência, mais um crime que pode, né, uma previsão criminal que pode aí levar em consideração a atuação do Ministério Público no processo coletivo. Artigo 27, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pessoal, esse aqui é um tema delicado, justamente porque a instauração do procedimento investigatório, muitas vezes, ela serve, inclusive, para buscar esses indícios, né? Porque se você tivesse prova, vamos imaginar no mundo ideal, se você tivesse prova cabal, concreta de que aquilo aconteceu, a gente não precisaria nem do Poder Judiciário, bastaria homologação da prova e a condenação. Mas o nosso sistema não é assim. O nosso sistema ele trabalha com indícios, ele trabalha com prova, a prova é submetida ao contraditório. Então, muitas vezes, a deflagração da investigação serve justamente para isso. Não raras vezes, as instituições, e aí eu não me refiro só ao MP, mas também os órgãos do Poder Executivo, como, por exemplo, controladorias, como, por exemplo, procuradorias, recebem manifestações anônimas dando conta de possível prática, né, de possível infração penal ou administrativa. E aí você, dentro da manifestação anônima, que muitas vezes ela é admitida, na maioria das vezes admitida pelo Poder Judiciário, você vai instaurar uma investigação, e aí tem que ter muito cuidado, porque essa prática ela pode ser caracterizada abuso de autoridade pelo artigo 27. Claro, numa interpretação ainda em que a lei não está madura.
Contudo, né, se você for olhar aqui, eu trago do texto da Lei 8.625 de 93, o artigo 26, que no exercício das suas funções, o Ministério Público poderá, por exemplo, requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Você recebe na sua promotoria de justiça uma reclamação contra um servidor público, contra um agente público no exercício da função. Isso diz respeito à moralidade administrativa e, portanto, é um direito difuso. O Ministério Público poderia instaurar o seu próprio procedimento, mas como está lá no âmbito da administração, ele pensa o seguinte: não, eu vou pedir para a administração mesmo resolver esse problema, para a administração instaurar, fazer o seu procedimento administrativo. Vamos descobrir quem foi e o que fez. Então, cuidado. Em primeira análise, instaurar procedimento administrativo, a falta de qualquer indício, né? Então, nós vamos buscar quem seria o autor da prática do crime ou do ilícito funcional. Então, se nós interpretássemos dessa forma, nua e crua, vamos dizer assim, você estaria criminalizando a própria atividade funcional do Ministério Público. Uma das funções institucionais aqui, previstas no artigo 26, no exercício das suas funções, uma das suas prerrogativas é requisitar, então, a instauração do procedimento administrativo ou da sindicância. Então, dessa forma, dentro da legítima atuação e da função institucional, voltada de defesa de direitos difusos e coletivos, no caso a moralidade administrativa, o membro do Ministério Público não vai estar, então, inserido nessa conduta criminosa, mesmo porque, voltando aqui a falar, teria a necessidade de provar ali aquele dolo específico, aquele elemento subjetivo específico previsto no artigo 1º, inciso 1º, tá certo? Bom, essa lei de abuso de autoridade ainda vai dar muito o que falar. O Supremo Tribunal Federal ainda vai se pronunciar sobre ela, vai dar os limites necessários também, a jurisprudência também vai dar os limites necessários à lei de abuso de autoridade, mas o fato ela vai trazer uma certa mudança de cultura e mudança de como observar o processo coletivo, principalmente essa atividade investigativa. A minha ideia de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema não é dar uma aula completa sobre o assunto, mas sim chamar a atenção para o tema, porque a lei de abuso de autoridade ela vai além da atividade criminal, da atividade investigatória criminal, do processo criminal, daquele tradicional que nós estamos acostumados, mas também pode atingir a atividade finalística das instituições. E criminalizar a atividade finalística das instituições é o que nós não podemos permitir. Então, atenção para a lei de abuso de autoridade e seus reflexos no processo coletivo.